pulpite irreversível num último grau de dor, com a pessoa realmente ali suando frio de dor. O paciente chega nessas condições para você, né? E a primeira pergunta dela é assim: e aí? A gente vai terminar isso hoje? Eu vou ficar livre dessa dor? Eu vou ficar livre de tudo hoje? Como que a gente conversa com essa paciente, né, nesse primeiro momento? E também qual que é a viabilidade de você terminar numa única sessão ou não? O que, que vai influenciar isso? Bem, para começo de conversa, eu não gosto de garantir nunca para o paciente, falar, olha, isso daqui é certeza absoluta que a gente vai fazer sessão única. A sessão única é uma consequência aqui de uma série de outros fatores e variáveis, e eu gosto sempre de colocar o seguinte: a gente prima pela qualidade do tratamento e pelo seu bem-estar. Então, o que eu tiver de variável aqui durante o atendimento e das intercorrências ou não, de anatomia, seja lá da ordem que for, né? Mas eu vou sempre avaliar segundo esses dois parâmetros. Se eu estou realmente fazendo um tratamento de qualidade e estou também pensando no bem-estar do meu paciente, é isso que vai nortear se meu tratamento termina hoje ou se meu tratamento vai para uma segunda sessão. Então essa é sempre minha conversa com o paciente, é muito legal da gente ter. E aí isso também deixa o paciente tende a deixar o paciente super seguro com relação ao que vai ser feito, e você também sem aquela pressão, né, de uma obrigação às vezes assumida do tipo, não, vamos terminar em sessão única assim. Né? Lógico, uma informação que você pode dar é, olha, dentro desses parâmetros, né, e casos como o seu, na maioria das vezes a gente acaba terminando numa única sessão, mas te respondo isso no final do atendimento. Perfeito. E aí, o que vai me orientar se eu vou terminar ou não? Então, uma pulpite, paciente morrendo de dor, caramba, e aí? Eu tenho medo, e se eu fecho esse canal com essa pulpite depois e, né, eu obturo numa única sessão, mesmo o paciente estourando de dor que não estava resolvendo nem com anti-inflamatório, nem com dipirona, nem com nada. Vamos lá. As perguntas de sempre. Você consegue trabalhar toda a anatomia dentro dessa sessão? E a gente está falando de um caso aqui, por exemplo, né? É um caso fictício baseado em fatos reais, onde sim, um pré-molar superior com uma super pulpite, inclusive no acesso aos canais, a primeira coisa que saiu ali foi como se fosse uma gotinha só de um exudato purulento. Por quê? Porque já está naquela transição entre uma pulpite irreversível e entrando num quadro ali até mesmo de já, né, o início de uma formação do que pode depois se tornar um abscesso. E aí, imagina o tamanho da pressão, né, que existia nesse sistema de canais para já haver, inclusive, a formação desse exudato purulento. E aí justifica-se, lógico, a dor que a paciente estava sentindo. Bem, mas passado sair essa gotinha desse exudato purulento, havia ainda bastante tecido inflamado, né? Então um sangramento aí abundante em alguns pontos, em alguns momentos, só que no final, anatomia abordada, canais secos, vou obturar, o paciente está bem aqui no transoperatório, porque foi muito bem anestesiada, maravilha, obturados os canais, vedamento, lógico, um selamento coronário já feito com resina, paciente medicada de maneira adequada, né, com uma analgesia preemptiva, dexametasona, dipirona de 1 grama, com toda a orientação de terapêutica, tendo meu contato, inclusive, porque como já é final de dia, às vezes o paciente tem alguma dúvida ou tem alguma intercorrência ou precisa de algum ajuste de medicação, não tem como entrar em contato com ninguém. Então, eu sempre gosto de fornecer os meus contatos, que o paciente pode me encontrar a qualquer momento que for, e dessa forma a paciente já, então, numa situação livre daquele quadro de dor, que não deixou ela dormir, inclusive, na noite anterior, tamanho, momento agudo mesmo dessa pulpite, e durante o dia inteiro aquele quadro que mesmo com uma medicação pesada, ali, com uma dose pesada que ela estava fazendo uso, não estava sendo resolvido. E com toda a tranquilidade de a gente saber o que está fazendo, saber o que impacta e o que justifica eu fazer um tratamento numa única sessão ou precisar levar para uma segunda sessão, né? Qual que seria o objetivo? Se eu falar assim, não, eu preciso de uma medicação intracanal aqui, senão o paciente vai ter dor. Não, não é medicação intracanal, mais uma vez, que vai falar se o paciente vai ter dor ou não nesse pós. E aí a paciente está bem, já no pós-operatório controlado, né, sem dor, com a medicação totalmente ajustada, né, e podendo se recuperar e tendo feito, mais feliz ainda, né, em uma única sessão, todo o procedimento que era necessário, tá certo? Deixe seu comentário aqui, o que você costuma fazer num caso como esse, que está extremamente sintomático, o que você considera, né, e se depois de hoje aí, às vezes já
trouxe alguma informação além para você poder, né, verificar no seu próprio dia a dia clínico o quanto que é possível, é viável a gente trabalhar em sessão única, ainda que existam quadros extremamente sintomáticos associados, desde que a gente respeite realmente o que importa, o que é correto, o que é preciso. Um grande abraço, um grande beijo, a gente se vê amanhã.